Ainda que assuntos diretos eu não possa votar, eu quero propor. Eu quero que a gente possa ter um mandato onde seja um mandato participativo, ou seja, eu possa ouvir as demandas dos funcionários e poder fazer incidência no alto escalão das nossas demandas. Eu defendo um banco público que atue na oferta de crédito e intermediação financeira para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Assim. O Banco do Brasil, ele tem impacto em toda a cadeia produtiva. Ajuda no desenvolvimento da cidade do interior, ajuda o empresário na indústria, ajuda uma grande empresa a fazer investimento, por exemplo, em saneamento básico e energia elétrica. Trabalhar numa empresa como o Banco do Brasil, com todos os direitos garantidos, que são conquistas históricas da nossa categoria, garante mudar a vida de uma pessoa como eu, que sou filha de uma empregada doméstica, que sou filha de uma faxineira. Então, o Banco do Brasil tem muita gente do funcionalismo, do Banco do Brasil e de outros bancos, que vem de famílias pobres, em situação de vulnerabilidade social, e que, ao entrar nessa instituição, muda a vida. Olá, começa agora a edição especial do podcast Associados Previ, com a primeira parte da entrevista concedida por Kelly Quirino ao nosso repórter José Luiz Frari, o Coelho. Kelly, que é bancária do Banco do Brasil há 15 anos, é candidata ao CAREF, cargo que representa os funcionários no Conselho de Administração do BB. Em 2020, foi eleita uma das 115 mulheres referência na luta antirracista no Brasil. É doutora em comunicação pela Universidade de Brasília e mestre em comunicação midiática pela Unesp. No início do mês, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro com Traficute anunciou apoio a ela para a CAREF, cargo que tem como missão levar a visão, propostas e os questionamentos dos trabalhadores até a alta administração do banco público. O primeiro turno da votação para o novo CAREF ou a nova CAREF ocorrerá de 20 a 26 de janeiro e todos os funcionários da ativa do Banco do Brasil podem participar via CISBB. No trecho que você acompanha logo a seguir, Kelly aborda o seu ponto de vista sobre a relação do Banco do Brasil com a sociedade e o papel do CAREF. Olá, Kelly. Vamos falar um pouco sobre a sua trajetória. Quando você entrou no Banco do Brasil e como você chegou até aqui? Olá, saúdo a todas e todos os companheiros que estão acompanhando aqui a gente. Coelho, eu entrei no Banco do Brasil em 2007, na agência Bauru Shopping, na cidade de Bauru. Eu morava na cidade porque eu fui para lá fazer graduação. Entrei numa agência de varejo. De lá para cá, eu já trabalhei na agência Estilo Santos depois. Eu fui para Estilo em 2009, meu primeiro cargo comissionado. Em 2011 eu cheguei lá em Brasília. Fiquei 10 anos na Fundação Banco do Brasil. E atualmente eu estou na diretoria de comunicação e marketing, trabalhando com comunicação interna, né? Então, minha trajetória dentro do banco foi no varejo, principalmente trabalhando com pessoa física, depois com projetos sociais, né? A Fundação Banco do Brasil é o braço social do banco, então eu trabalhei na fundação com projetos na área de educação no primeiro momento, depois eu trabalhei na área de comunicação, e aí trabalhando com produção de conteúdo, e disseminando aí o trabalho que a fundação faz em todo aí o Brasil. E como eu disse, atualmente eu estou na diretoria de comunicação e marketing do banco, trabalhando com comunicação interna. O regimento, ele impõe limitações à atuação do CAREF, como, por exemplo, não poder votar em assuntos ligados à remuneração e benefícios dos funcionários. Mesmo assim, o que o CAREF pode fazer em defesa dos bancários do Banco do Brasil? O Conselho de Administração é uma instância, né, que decide em relação aos rumos da empresa, avalia a questão da prestação de contas da empresa, os encaminhamentos que a gente quer em relação à continuidade dos negócios da empresa e das instituições. E a gente quer que o Banco do Brasil continue sendo um banco forte, que se fortaleça como um banco público, porque tem uma responsabilidade social nesse país. É extremamente relevante o Banco do Brasil continuar como um banco público e, para isso, ele precisa valorizar o seu corpo funcional. A gente precisa ter funcionários que realmente tenham motivação para continuar trabalhando nessa instituição. Ainda que assuntos diretos eu não possa votar, eu quero propor. Eu quero que a gente possa ter um mandato onde seja um mandato participativo, ou seja, eu possa ouvir as demandas dos funcionários e poder fazer incidência no alto escalão das nossas demandas. É extremamente relevante que o alto escalão de liderança, que eu terei contato por meio do Conselho Administrativo, que são os vice-presidentes, a própria Tarciana como presidenta e diretores, que se leve os anseios da nossa categoria.
tecnologia. Na sua opinião, qual deve ser o papel do Banco do Brasil? Buscar incessantemente maior resultado financeiro ou apoiar políticas de desenvolvimento econômico e social do país? Ou é possível um equilíbrio? É possível um equilíbrio. É possível um equilíbrio. A gente está falando de um banco, né? A gente não pode ser ingênuo, estamos no capitalismo e o banco dentro do capitalismo visa ser um intermediador financeiro que busca o lucro, essa é a lógica, mas a gente pode fazer uma intermediação financeira que vise também o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. O Brasil é um país que tem mais de 200 milhões de pessoas, nós somos a 8ª economia do mundo. A gente, nos últimos anos, a gente tem passado por um período de desindustrialização, e isso é muito ruim, como eu falei na outra resposta. Inovação e tecnologia se investe, porque é inovação e tecnologia que faz gerar emprego e emprego de sustentabilidade para a nossa economia. Então, o Banco do Brasil pode ser esse intermediador financeiro que investe nas indústrias, que investe em micro e pequenos produtores, que investe na agricultura familiar, que investe em startups para inovação e para tecnologia que gere emprego, que gere uma cadeia produtiva inovadora para o nosso país. Então, eu avalio que é possível os dois. Não tem que ser só de mercado, mas também não tem que ser. Mas também a gente não está falando aí, né, do terceiro setor, por exemplo, né? Porque eu venho do terceiro setor também e entendo o papel que o terceiro setor tem nesse seguinte sentido da participação da sociedade civil, de fazer incidência em projetos sociais, por exemplo, né? O Banco do Brasil tem o seu braço social que faz isso, a Fundação Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil também tem o seu papel dentro da cadeia produtiva econômica. Então, assim, é possível sim a gente fortalecer o Banco do Brasil como banco público, ajudando o desenvolvimento socioeconômico do nosso país e também gerando lucro. Então, nosso país é um país que tem uma economia extremamente diversa, a gente tem aí o setor do agronegócio com as commodities, a gente tem a questão da indústria, a gente tem o setor de serviço, né? Então, a gente tem várias áreas de atuação e que no Banco do Brasil nos últimos anos mostra essa capacidade. A nossa atuação no varejo, a nossa atuação dentro clientes, pessoas físicas com alto poder aquisitivo, como o private, no atacado, no comércio exterior. Então, assim, a gente demonstra que a gente realmente tem capilaridade, que a gente tem soluções extremamente relevantes para os nossos clientes, mas eu acho que tem que buscar também esse papel socioeconômico da instituição para a gente ajudar no fortalecimento da nossa economia, do nosso país e, claro, né, contribuir aí para a maior bancarização de pessoas, para o acesso digital para essas pessoas, para a gente reduzir, dentro, né, dessa perspectiva de banco, reduzir algumas assimetrias históricas que a gente tem no nosso país. Nos últimos anos, a gente veio de uma lógica de, por exemplo, fechamento de muitas unidades, né? E isso é muito ruim, porque, assim, principalmente em cidades do interior, o Banco do Brasil às vezes, é o único banco que tem na região. Então, é o único espaço de intermediação financeira que fomenta o desenvolvimento econômico local. E isso é uma coisa que a gente precisa realmente rever. O Banco do Brasil precisa realmente voltar a estar nesses lugares, que são lugares que os bancos privados não têm interesse. E aí é o papel do Banco do Brasil enquanto banco público. Com essa mudança de governo agora, pelo menos momentaneamente, fica afastada a ameaça de privatização do Banco do Brasil. Como é que você enxerga o futuro do banco e que banco você defende? Eu defendo um banco público que atue na oferta de crédito e intermediação financeira para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país, assim. O Banco do Brasil, ele tem impacto em toda a cadeia produtiva. Ajuda o desenvolvimento da cidade do interior, ajuda o empresário na indústria, ajuda uma grande empresa a fazer investimento, por exemplo, em saneamento básico, em energia elétrica. Então, assim, a gente tem um impacto na infraestrutura, a gente tem um impacto na agricultura, a gente tem um impacto aí na ciência e na tecnologia, a gente tem um impacto agora no digital. O Banco do Brasil, nós funcionários, estamos desenvolvendo, né, cada vez mais soluções para o espaço digital. Essa semana até
o ministro Fernando Haddad elogiou o Banco do Brasil, o app do Banco do Brasil, né, que o nosso app realmente é muito bom. Então, o Banco do Brasil, enquanto banco público, tem uma relevância extremamente importante para o nosso país, porque o nosso país é um país, assim, de grandes dimensões e diferentes realidades, né, Coelho? Agora eu estou aqui em São Paulo, na casa da minha mãe. Eu costumo dizer, a realidade de São Paulo não é a mesma realidade de Manaus. Não é a mesma realidade de Rio Branco. Eu já estive em Manaus, você chega ali em Manaus, é rio para tudo quanto é lado, assim. É outra lógica de deslocamento. Se daqui para ir para o Rio de Janeiro eu pego a rodovia Presidente Dutra, para ir, por exemplo, para São Manuel da Cachoeira, São Gabriel da Cachoeira, lá eu tenho que pegar uma embarcação. É uma outra forma de deslocamento. E quem costuma fazer isso é o Estado. E aí a importância que o Estado brasileiro tem que ter de bancos públicos para ajudar no fomento do desenvolvimento. A gente tem ainda situações muito sérias. Esses dias eu estava trocando uma ideia com a minha irmã, ela falou assim que foi no Rio de Janeiro e não tinha bueira numa comunidade lá em Jacarepaguá. Se no Rio de Janeiro a gente não tem bueiro, que é uma coisa de saneamento básico, que dirá em outras regiões do nosso país. Então, assim, o banco é o banco que faz, por meio da diretoria de governo, por meio dos nossas agências de setores públicos, repassa dinheiro para as prefeituras, para os estados, para ajudar no fomento do desenvolvimento da infraestrutura. Então, assim, eu acredito nesse banco público que ajuda no fomento e desenvolvimento do nosso país e também, como banco público, e aí eu falo um pouco da minha trajetória de vida, é um banco que garante direitos trabalhistas para os trabalhadores. Nos últimos anos, a gente vê, por meio da política neoliberal, principalmente depois, né, vendo a perspectiva geopolítica, a política neoliberal que se instalou no nosso país a partir da década de 90, que, né, Chile, Argentina, Brasil, pegou essa política por muito tempo, você tem cada vez um desmonte dos direitos trabalhistas. Nos últimos anos, o que a gente viu, né? A gente costuma falar a precarização do trabalho por meio de uma uberização que a gente fala, né? Então, é motorista de aplicativo, é gente entregando comida em bicicleta, que não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem férias, e você trabalhar numa empresa como o Banco do Brasil com todos os direitos garantidos, que são conquistas históricas da nossa categoria, garante mudar a vida de uma pessoa como eu, que sou filha de uma empregada doméstica, que sou filha de uma faxineira. Então, o Banco do Brasil tem muita gente do funcionalismo, do Banco do Brasil e de outros bancos, que vem de famílias pobres, em situação de vulnerabilidade social, e que ao entrar nessa instituição muda a vida. Por quê? Porque possa ter um salário digno, e com esse salário pode fazer planejamento, pode garantir a sua alimentação, pode garantir o seu financiamento imobiliário para a aquisição da casa própria, né, que é o nosso sonho enquanto brasileiro. Então, assim, eu acredito nesse banco público, porque muda a vida do funcionário, muda a vida do trabalhador e também muda a vida de várias pessoas nesse país, né? Então, acho que é extremamente importante a gente continuar defendendo o Banco do Brasil como banco público. Nas próximas 2 edições, Kelly apresenta seu ponto de vista sobre a relação do Banco do Brasil com os funcionários e ainda como o cargo CAREF pode ajudar a fortalecer as entidades do funcionalismo como a Previ. Até o próximo podcast, Associados Previ.